E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar então a falar mais aprofundadamente do ecossistema do ConteFlow. A gente começou no primeiro vídeo explicando como é que funciona toda a estrutura global do ConteFlow, né? Começamos a falar do pilar inicial, de maneira, vamos dizer assim, de uma maneira mais geral. Depois falamos um pouquinho do intermediário, né? O centro de desenvolvimento da comunidade, a parte mais de conhecimento. E depois falamos um pouco do avançado, onde a gente vai chegar lá no último estágio, né? Depois a gente teve um segundo vídeo, onde a gente veio aqui e começou a falar mais aprofundadamente aqui como é que funciona, né, o pilar inicial. Começamos a falar de maneira geral cada uma das 5 etapas aqui, 6 na verdade, né? O público-alvo, quer dizer, qualquer tipo de empresa, produto, etc. E aí depois tivemos um vídeo específico aqui, conectando as redes sociais, né? Ele já está no ar lá, né? Esse daqui é a capa lá do vídeo, né? A gente falou um pouquinho de como conectar as pessoas, né? O perfis e a importância, né? De você comentar, dar like, compartilhar os posts, né? Bom, aí na sequência a gente falou um pouquinho aqui também do meio ambiente de IA, né? Assistente de IA, né? Aqui a gente falou um pouquinho nesse terceiro vídeo aqui, como usar o Gemini Pro 2.5, uma conversa inicial, né? Como que você infraestrutura toda a inteligência artificial para poder começar a trabalhar seus produtos, seus serviços, seus valores, enfim. Bom, agora nesse quarto vídeo então, nós vamos começar a falar um pouco aqui das ferramentas de criação de conteúdo. Aqui vai ser um vídeo um pouco mais extenso, então provavelmente devo quebrar em 2, 3 vídeos, né, porque é bastante material. Então, recapitulando a ideia geral aqui, eu estou capacitando todos os profissionais a usar das redes sociais junto com a inteligência artificial, usando ferramentas de criação de conteúdo para depois ele trabalhar as ideias, o produto, o serviço deles, fazendo consultoria estratégica, usando as habilidades dele, né, junto com a IA, né, e no final ele vai ter uma área dele, né, para ele poder, como é que eu posso dizer, vender o sistema dele, né, vender as ideias dele, vender o produto, serviço, etc. E por fim, como que a gente vai monetizar tudo isso, né, usando marketing digital, usando ferramentas de mensuramento, né? Então aqui vai ter toda uma estrutura completa para a pessoa poder trabalhar. Bom, então agora, aprofundando, nós vamos entrar aqui nas ferramentas de criação de conteúdo, né? Eu fiz toda uma preparação aqui, um mapa mental, mas basicamente tudo começa aqui, né? Qual que é a ideia que eu balizei? Aqui eu fiz toda uma estruturação, né? Então, basicamente, se vocês olharem aqui no mapa mental, cada um dos links, tá? Quem quiser, olha aqui no link na descrição que vai ter a URL para vocês poderem acessar aqui, tá? Então tá aqui para qualquer um que quiser acompanhar, já tá no ar aqui, tá? Aqui tá toda a infraestrutura, como é que trabalha, etc. Bom, então aqui tá o mapa geral, né? De tudo que eu construí, tá? Com todas as ferramentas que eu utilizo ou que eu acredito que seja importante para a criação de conteúdo em geral, desde a parte de vídeo até a parte de imagem, áudio, música. Aqui tem um escopo geral das ferramentas que eu utilizo, tá? Eu acredito que é um bom conjunto de ferramentas para todos poderem começar a construir seus conteúdos da melhor forma possível. E eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Mas se vocês acessarem aqui, ó, cada um deles, vocês vão ver que ele tem um linkzinho, tá? Então eu preparei todo um material extra usando a inteligência artificial, tá? Para que quem quiser se aprofundar em cada um dos conceitos, tá? Que eu vou trabalhar agora nessa apresentação, né? Desde a parte quais ferramentas que você tem, desde o que você precisa construir, né? Que máquina que você vai usar, né? Quais equipamentos que você precisa ter para adquirir para poder começar a construir conteúdo, né? Eu fiz toda essa preparação desse material levando em consideração desde um setup, né? De um conjunto de equipamentos econômicos, tá? Que seria um conjunto para quem tem pouca grana, né? Até um setup recomendado e um setup também aí com bastante poder de processamento. Então, basicamente, eu vou falar de cada um deles em geral. E quem quiser se aprofundar, basta, acessar aqui
os links, né, desse mapa mental online. Então, além da apresentação, se vocês por si mesmos quiserem navegar nesse mapa mental aqui para poder aprender mais ou entender com mais profundidade. Então, basicamente, cada quadrado desse aqui tem um link, né? Tanto no celular você pode usar o dedo em cima de cada caixinha dessa para navegar, como também o mouse e você clicar com o botão esquerdo do mouse, né? No início de tudo, né? Eu usei a inteligência artificial aqui para poder gerar cada um desses conceitos aqui de uma maneira para poder vocês terem uma ideia geral. E dali vocês podem pegar essa mesma conversa e aprofundar. Então, por exemplo, aqui ferramentas de criação de conteúdos. Aqui, ó, o que eu fiz? Eu construí todo o material usando a IA, né? Então aqui está a pergunta que eu fiz, né? Então aqui no lado direito vocês podem ver a pergunta que eu fiz, né? Outras respostas, né? Tem esse link aqui que vocês podem acessar, né? Se você acessar, clicar aqui, ó, ele vai abrir todo aquele mapa mental. Aqui tá os documentos que eu tive o trabalho de preparar, tá? Mas não precisa vir manualmente um aqui, não. Aqui dentro do mapa mental, para você entender cada um deles, clicou, ele vai para aqueles documentos, né? Ele tá, os links estão para cada um desses documentos para facilitar depois o entendimento e a navegação, né? Então, como eu falei, esse é o exemplo, né? Aqui está a conversa completa também, para quem quiser, né, acessar, basta clicar no link, ele vai abrir a conversa completa, né, que eu tive com a IA, né, que eu chamei de ConteFlow Projeto Prático, né. Então toda essa conversa que eu gerei, todos esses documentos aqui, ó, ela é essa conversa completa aqui, ó, tá vendo? Então, para quem quiser ver como que eu adquiri o conhecimento de todos esses objetos, né, de todos esses equipamentos, todos esses conceitos, aqui está a conversa completa, né? Mas geralmente a conversa completa ela é mais complexa de você poder acessar todos os dados, né? Então fica um pouco mais difícil, mas ela tá aí a conversa completa, tá? Para quem quiser acessar. E então vamos lá, né? Bom, basicamente nessa apresentação eu vou, além de falar o que é, eu também vou fazer alguns demonstrativos do uso dessas ferramentas de uma maneira prática, para facilitar para quem quiser começar a criar conteúdo por si mesmo. É claro que não é uma coisa simples, né? Só de olhar pelo mapa mental você vê que é uma coisa um pouco mais complexa. Mas, se você tem dificuldade, entre em contato comigo, a gente pode ver para você aí uma melhor opção, né? Posso, tanto eu construir quanto outros parceiros que eu tenho em contato, tá? Para construir para o seu produto, seu negócio, né? Bom, então sem mais delongas, vamos começar aqui, né? Toda a estruturação que eu fiz, né? Basicamente, quais são as ferramentas de conteúdo. Você clicando aqui, você vai acessar, né, aqui a explicação geral, né, se você quiser ter um entendimento mais aprofundado, né. Eu trabalhei com a IA para ela passar de uma maneira resumida, em alguns casos aprofundado, o que é necessário você ter para você fazer construção de conteúdo, né. Isso como pessoa, né, a pessoa que vai construir, né. Mas claro, quem tiver dificuldade, podemos fazer parceria, eu estou aí à disposição, entre em contato comigo, né? Tanto por mensagem box, nas minhas redes sociais, enfim, aqui mesmo, né, no comentário, pode deixar comentário aqui no YouTube. E a gente pode aí fazer parceria, posso auxiliar, tá ok? Mas enfim, vamos lá, chega de mais delongas. Bom, as ferramentas de criação de conteúdo, tá? Basicamente, a gente tem, eu dividi aqui em 3 grandes partes, tá? Tanto equipamentos, né? Vocês têm o equipamento em si, propriamente dito, tá? Eu também fiz um link aqui, né? Com mais informações sobre os equipamentos, né? Os tipos, etc. Tá? Porque você precisa ou de um smartphone, né? Se você caminhar aqui no meu mapa mental, você vai ver que eu dividi. Quais são os 2 tipos de equipamentos, né? Se você quiser comprar equipamento, quais mais barato, etc. Por exemplo, o smartphone, você acessa aqui, ó. Eu peguei a categoria econômica, tá vendo? Na faixa de R$ 1.200 a R$ 2.500, qual tipo de celular. Aqui ele faz toda a explicação da IA, tá? Uma categoria intermediária, né, entre R$ 2.500 e R$ 5.000, qual equipamento, o que ele tem de bom, e até um equipamento profissional, acima de R$ 5.500, você vai ter uns equipamentos aí realmente muito bons. Se você quiser começar devagarzinho, né, para quem
está começando a iniciar, eu sugiro usar o smartphone. O smartphone ele é uma ferramenta muito boa, tá? Para você começar a criar conteúdo, né? Mas, não vou mentir para vocês, o smartphone ele é limitado, por mais que você consiga fazer o vídeo completo usando inteligência artificial ou não, né, ou em parceria com, que é o meu caso, né, eu uso em parceria com a IA, mas você também tem ferramentas de criação de vídeos, né, de imagem, etc., pronto usando inteligência artificial. Mas não vou negar para vocês, o PC e o notebook, ela te dá ferramentas muito mais profundas, né? Que você consegue criar muito mais tipos de vídeo, imagens, a flexibilidade é muito maior, os níveis de recursos é muito maior, né? E também trabalhar com o celular na tela, para quem vai começar a criar conteúdo, vai ver que é um pouco cansativo a tela, né? O dedo, tudo no dedo, não é muito legal. O computador, você, né, o PC, um notebook, um iMac, um mini Mac, um MacBook Pro, se você quer dar mais na área da Apple, né, que também tem muitos recursos bacanas, também uma linha de PC, Windows, né, você tem vários tipos de equipamentos também muito bons, tá? Então aqui, o que eu aconselho para quem está começando, smartphone. Começa a gravar seus vídeos usando, o que eu também vou passar aqui, né, quais aplicativos em geral você usa, né, e o porquê de cada um, né, também ele vai ajudar vocês a analisar, da mesma forma que a gente tem os programas, né, para PC e notebook aqui, quais que eu utilizo, quais eu recomendo e porquê, tá? Então aqui na ferramenta de criação de conteúdo, basicamente a gente tem os equipamentos, são os smartphones, notebooks, né, e PC. E nos dois tem os programas, né, os aplicativos, no caso de smartphones e softwares, né, para notebook e PC, tá? Em alguns casos eles são iguais, tá? Por exemplo, o seu Canva aqui, você acessa ele de maneira similar, tanto no smartphone quanto no PC, tá? Por mais que aqui o Canva você tenha um aplicativo, né, para você acessar, você também pode acessar usando o navegador, né, de internet. Bom, então além dos equipamentos, o que é outra coisa que eu pensei também? Os equipamentos auxiliares. Por exemplo, vocês estão vendo o meu vídeo, tem uma boa imagem, uma qualidade de câmera, e nem é uma câmera tão profissional assim, tá? Ela, tá vendo? Não tem o fundo aqui, a luz, tá vendo? A luminosidade, né? Você vê que meu rosto ele tá claro, mas ao mesmo tempo não tá muito nem pouca luz, né? Então são os equipamentos auxiliares, né? Monitor, né? Geralmente quando você vai trabalhar com criação de conteúdo é bom você ter um bom monitor, mas é o que eu falei, em todos os casos, sem exceção de cada um desses links aqui, você vai ter os 3 tipos de equipamentos, tá? De valores, né? Você consegue montar uma máquina aí, além do smartphone de entrada, vai R$1.200 a R$2.000, mais um equipamento de entrada, vai uns R$6.000, R$7.000 no máximo, estourando, com tudo, entendeu? Com toda a infraestruturação, né? Então, você consegue ter um bom equipamento já infraestruturado para você trabalhar completinho, tá? Com valor acessível, né? Eu sei que não é um valor para muitas pessoas, esse valor pode ser muito. Bom, então aqui tem os equipamentos auxiliares, né, os monitores, câmera, webcam, né? Você tanto tem câmeras profissionais, como por exemplo aqui nesse caso eu uso uma webcam, né? Então você tem alguns tipos de equipamentos que eu digo auxiliar, né? Microfone, né, de lapela, né, que é aquele pequenininho, né, que você coloca ele aqui, como você tem o que eu utilizo, que é o omnidirecional, que é o que capta de todos os lados, né? A ideia de omnidirecional é isso, né? Então não importa onde eu vou, se eu vou para cá ou para cá, o som sai na mesma proporção se eu vou para trás, para frente. Isso é o omnidirecional. Isso é unidirecional, que é aquele que você fala diretamente, né, para a caixa. Então você tem vários tipos. Luz, né? Aqui eu estou utilizando uma luz, né? Então também luz é importante. O headset, fone de ouvido, né? Também é muito bom quando você está editando as coisas, né? Criando áudio, fazendo a edição dos vídeos. É importante você ter um bom equipamento para ouvir, né? Tanto para falar o microfone quanto para ouvir, tá? E por fim também é uma coisa que é importante, quando você está criando conteúdo, muitas vezes você quer pôr uma imagem, você quer pôr um som, você quer pôr uma música, você tem uma série de recursos extras que são importantes quando você está fazendo edição, né? E aqui tem alguns repositórios, né? Repositórios é um lugar onde você consegue adquirir algum dado, alguma informação, tá?
Então aqui tem vários repositórios, então quer dizer, que são fontes de conteúdo, tá? Então tudo isso daqui eu vou passar um por um para facilitar o entendimento de todos. E por fim, eu vou fazer um demonstrativo como realmente, né? Um demonstrativo de usando essas ferramentas para fazer um vídeo no Instagram. E uma coisa que é interessante no primeiro momento, né? Vocês podem olhar esse mapa mental aqui, pode assustar. Mas quando você vê que hoje em dia, usando a inteligência artificial, tudo isso aqui que eu construí para vocês foi utilizando a inteligência artificial. Vocês vão ver que cada um desses links aqui tem uma explicação e é muito... a IA ela tem uma habilidade muito grande de facilitar o entendimento, mesmo para o leigo. Então o que eu falo para vocês, se você está com dificuldade, tem medo, podemos ajudar, estou aqui para ajudar você. Entre em contato, eu faço diretamente para você. Mas se você quiser aprender toda essa explicação geral que eu vou dar para vocês e mais essas específicas de cada um desses links, vocês vão ver que é um bom, vamos dizer assim, uma boa maneira prática de você poder começar a criar conteúdo. E entenda, não tem medo, a grande questão principal é quando você vai criar conteúdo, você vai pôr sua cara, não vai pôr sua cara na frente da câmera, você vai usar sua voz, não vai usar sua voz nas gravações, enfim, você tem uma série de recursos, tanto para usar você, como para usar pessoas, quanto para usar a própria inteligência artificial para gerar conteúdo, né? E isso tudo eu vou passar em todo o vídeo aqui, vou explicar com vários detalhes e essas coisas, tá ok? Então é isso, pessoal, esse aqui na verdade foi o final da primeira parte desse vídeo mais geral de como usar as ferramentas de criação de conteúdo, tá? No próximo vídeo vai ser a sequência, vai ser meio que a parte 2 dessa parte geral, mas eu vou ter uma série de outros vídeos que eu vou gravar mostrando cada uma dessas ferramentas, o funcionamento delas, né, de uma parte geral, tá? Então é isso aí, muito obrigado, não esquece de dar o like aqui, inscrever no canal, clicar no sininho, isso é muito importante, faz a gente crescer dentro do YouTube. Então eu sei que é chato pedir, muitas vezes a gente não gosta, mas é isso aí. Então muito obrigado e até o próximo vídeo, a gente se vê lá. Tchau, tchau!